Segunda parte, irmãos. Então, meus amados irmãos, você que nos acompanha também no canal, todos vocês, em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 13, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, está escrito que nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra. Estamos indo com a nova pátria. Em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21, tem a parábola do rico insensato, que ele vê que seus bens estão crescendo, então ele faz um celeiro lá maior, desmancha o menor e ajunta muita coisa e diz para a alma dele descansar, teria bens para muito tempo. Jesus também tratando ali, com os fariseus. Capítulo 12, versículo 13. A palavra do Senhor vai nos dizer, Jesus fala da parábola, que esse homem teve muita produção, então ele vai e constrói celeiros maiores e diz, descansa minha alma. E no versículo 21 diz assim, assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ele juntou, derrubou os celeiros, edificou outros maiores. Derribarei os meus celeiros e vou edificar maiores, e vou recolher todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma, almas, tem depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E não é rico para com Deus. Capítulo 12, versículo 33. Vou ler com você. Você que tem sua Bíblia. Diz assim, vendei o que tendes e dai esmola, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Presta bem atenção. Capítulo 12 de Lucas, versículo 33. Vendei o que tendes e dai esmola, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Tesouros nos céus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao 19, vai falar, as pessoas por amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas por amor ao dinheiro, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E pessoas que tentaram e tentam ficar ricas, cometem coisas loucas. E eu quero chamar a atenção, capítulo 16 é o centro dessa mensagem. Capítulo 16, Lucas 16. Nós falamos do mordomo, mas preste atenção no que Jesus vai dizer aqui.
versículo 9, Lucas 16, 9. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essa vos faltar, vos recebam eles no tabernáculo eterno. O mordomo não granjeou amigos com os bens, riquezas da injustiça, são os bens da terra. Então o mordomo, ele granjeou amigos, ele deu um desconto bom para a dívida dos credores do senhor dele, para que eles pudessem depois receber ele, né? Fez uma tramóia lá, um favor, né, no erro, como se preparando para o futuro dele. A hora que eu for mandado embora, eles vão me receber, porque eu dei um desconto muito bom para eles. Então, o Senhor está falando assim no versículo 9. E eu vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essa vos faltar, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Nos tabernáculos eternos. Então, o Senhor diz que os filhos das trevas, né, são mais inteligentes, prudentes do que os filhos da luz. Porque às vezes nos falta essa sabedoria. Eu disse aqui que a gente fala que ama as pessoas, mas não adianta amar só de palavra. Nós precisamos usar os bens daqui. Quando a gente fala que ama uma pessoa, a gente tem que fazer alguma coisa material. O nosso amor, ele não é só de palavra. O próprio, no Novo Testamento, Paulo, ele diz, né, que se você vai pregar para uma pessoa e ela está com a barriga vazia, ela não vai dar ouvido à sua pregação, né? O seu amor é falso para ela. Então, o que está querendo dizer essa palavra? Que para a gente praticar amor, nós temos que usar das riquezas injustas. Às vezes você se torna um cristão e ainda é avarento. Os fariseus eram um povo que seguia a Deus e eram avarentos. Eles tinham dois deuses. Versículo 13, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é riqueza. Então, o coração deles tinham dois senhores, né? Na verdade, eles dedicavam mais a Mamon. E o Senhor diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então ele estava querendo dizer, se você não é fiel com essas riquezas aqui da terra, né? Se você não pratica o amor usando os bens terrenos que vai favorecer alguém, se você não é fiel, se você não cumpre a sua mordomia de cristão, se você não faz administração, nós somos mordomos de Deus, somos administradores, né? Então a palavra que fala economia, né? Nós administramos as coisas para Deus, somos administradores de Deus. Nós não devemos nos apegar nas coisas materiais, nós não devemos fazer das coisas materiais o nosso Senhor. Nós temos que administrar as coisas que Deus nos dá. Se Deus, né, te deu muita coisa, você não deve se gloriar. É para você administrar para Ele. É para você praticar seu amor com essas coisas. E às vezes muita gente fala, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Então, você não está sendo fiel, não está sendo ofertante, dizimista. Não é isso. É o contrário, muitas pessoas estão avarentas dentro da igreja. Muitas pessoas, anotei algo aqui,
A avareza, a sede de possuir mais. Jesus falou em Lucas 12:15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então a avareza é a sede de possuir mais. As pessoas querem mais, estão possuindo mais, ainda escreve nos lugares, Deus me deu, e vai mostrando aquela grandeza, um sítio, 2 sítios, fazenda, vários carros. E Deus deu para essa pessoa, para ela praticar mordomia, administrar as coisas de Deus. E não se agarrar nisso, porque a Bíblia diz que onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Então, se o seu coração está nas riquezas injustas, seu tesouro é aqui. Então, ele diz assim, versículo 11, pois se nas riquezas injustas não fortes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Essas riquezas aqui, elas não são as verdadeiras. Esses bens da terra não são os verdadeiros. Eles criam ferrugem, os ladrão minam e roubam. Essas riquezas aqui são passageiras. As riquezas eternas, as riquezas verdadeiras são as eternas. Versículo 12. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? O alheio é essas riquezas daqui, do mundo. Se você não é fiel nem nesses mínimos, Deus vai te confiar riquezas eternas, riquezas duradouras, eternas. Se você já é um avarento nessas riquezas que são mínimas, que são injustas, você acha que Deus vai confiar a você? A Bíblia diz, quem vos dará o que é vosso? Então, se você não é fiel, se você não é um bom mordomo de Deus, se você não pratica o amor, não pratica o bem, usando as riquezas daqui, Deus vai te confiar as eternas. Então ele fala, nenhum servo pode servir aos 2 senhores, porque é um de aborrecer a um e amar o outro, ou vai se achegar a um e desprezar o outro. Então o Senhor está falando, falando para os fariseus da época, falou para os ricos que estavam, os publicanos que estavam convertendo, e para os discípulos e para nós. Nós devemos entender esta passagem. Muitas pessoas usam esses versículos, fiel no pouco, fiel no muito, erradamente. Muitas pessoas. Eu quero deixar essa palavra aqui para o seu coração, para abrir a sua mente, para abrir seu entendimento. Que Deus, através da sua palavra, na pessoa de Jesus, nos ensina, em todas essas passagens. Eu coloquei aqui, em Lucas 14, ele chega na casa do fariseu e ele cura um hidrópico, um homem com o corpo inchado, estava com... eu estava olhando essa doença, derramamento de líquido seroso em tecidos, ou cavidade do corpo, ou em cavidade do corpo, é um corpo inchado. Ele chega lá, cura o homem, eles criticam que era sábado. Criticou Jesus por fazer um bem. Capítulo 14, versos 7 ao 11, Jesus adverte para não procurar honra, procurar os primeiros lugares nas festas. Jesus olhando o coração deles. Terceiro, Lucas 14, do versículo 12 ao 14, Jesus fala,
quando der uma festa, convidar os pobres, os aleijados. Um amor sem interesse. Porque os fariseus, eles tinham, né? Convidavam só quem podia dar retorno. No capítulo 14, versículo 15 ao 24, falando aqui, né, da grande ceia. Na verdade, eles, cada um dando uma desculpa, rejeitando a doutrina de Cristo. Em quinto, capítulo 14, versículo 25 ao 36, Jesus fala de abnegação. Tinha que abrir mão dos bens. No sexto, capítulo 14, versículo 34 ao 35, Jesus falando que tem que ser sal, tem que ser exemplo, sal da terra. Se não fosse exemplo, não prestaria para nada. Sétimo, capítulo 15, Jesus vai falar, né, que ele veio para ovelha perdida, ele veio para os pecadores. No capítulo 15, versículo 1 ao 7. A dracma perdida é a mesma coisa, ele veio para os pecadores. No capítulo 15, do versículo 11 ao 32, o filho pródigo, ele veio para os pecadores. Os fariseus ali, ouvindo tudo. E quando chega no capítulo 16, Jesus fala dessa parábola do mordomo infiel. Então, coração do cristão verdadeiro, ele precisa entender que ele é um mordomo de Deus, que ele administra os bens que Deus lhe dá aqui na terra. Essas riquezas injustas, essas riquezas aqui que não são eternas. Se você usar bem das coisas daqui, sem avareza, Deus vai te entregar as riquezas eternas. Né? Abre bem sua mente, né? Vou deixar aqui para terminar o capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E quero deixar o versículo 34 do capítulo 12. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde está o seu tesouro? Nos bens, riquezas injustas, transitórias. Aí seu coração está aí. Seu tesouro está no céu, então seu coração está no céu. Então, quero deixar essa palavra, abre bem seu entendimento, para você entender que Deus, tudo que Deus te entrega, se você administrar bem, Ele vai te entregar mais, para você administrar melhor ainda. Amém? Fique na bênção, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.